Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estão vendo essa nossa apresentação, mas eu me chamo Lucas César. Nosso grupo a gente veio trazer um assunto bastante parecido, mas ao mesmo tempo muito controverso, que é a divisão entre astronomia e astrologia, desde os primórdios até o passado, até o presente, desculpa, dos primórdios até o presente, atualmente. Então, o que podemos falar sobre essas duas formas de estudo? Podemos falar que sim, elas são iguais por apresentar a mesma, vamos dizer assim, base de conhecimento, pois ambos estudam os corpos celestes em seus movimentos, mas a forma que eles estudam e a forma que o estudo é feito interfere. Vamos dar o exemplo da astronomia. A astronomia ela é responsável por estudar planetas, estrelas, corpos físicos do nosso sistema solar, das galáxias entre si. Já a astrologia é algo mais voltado para como esses movimentos, esses astros, influenciam nas relações humanas, nas relações de fulano. E também ela é um estudo que também tenta prognosticar também os acontecimentos terrestres que ocorrem. Então, eles meio que falam que tal coisa foi influenciada por tal astro. É, e durante muito tempo, a questão desses estudos acabou apoiando várias pesquisas que descobriram muitas coisas importantes, vindas de próprios governantes, que falavam: você é um astrólogo, tem um bom trabalho, quero você na minha corte para me ajudar a tomar decisões. E com isso, foi impulsionando cada vez mais essa. Boa noite, pessoal. Me chamo Lucas Mateus e agora eu vou falar um pouco sobre a divisão entre astronomia e astrologia. A ciência da astronomia começou a se tornar independente da pseudo da astrologia ao longo do século XVII, sendo que ambas as áreas já eram consideradas disciplinas completamente separadas. Alguns astrólogos que foram os primeiros nomes que iniciaram essa separação são destacados os nomes de Tycho Brahe e Johannes Kepler. Kepler, que foi o assistente de Tycho Brahe no ano de 1600, abriu o caminho para a década mais importante de sua carreira. Ambos os astrólogos que, por sinal, acreditavam genuinamente na influência das estrelas em relação aos acontecimentos humanos, e a reforma renascentista da astronomia foi impulsionada por astrônomos como Kepler. Após a morte de Kepler, sua obra Epitome da Astronomia de Copérnico se tornou o principal veículo de difusão de suas ideias e sendo também usado como livro de ensino da astronomia em diversas instituições. Bom, meu nome é Leonardo Souza Gonçalves, vou falar um pouco sobre astronomia atualmente. Bom, hoje em dia a astronomia é dividida em diversas áreas, sendo solar, planetária, estelar, galáctica, extragaláctica, cosmologia. Mas no total, a astronomia busca estudar os céus com o intuito de trazer novas melhorias para a Terra. Os estudos da tecnologia ligada à astronomia facilitam várias coletas de dados, assim podendo fazer várias expansões dos conhecimentos e esses estudos ajudam a criação de novos softwares e mecanismos com o intuito de trazer cada vez mais uma, uma melhoria para a humanidade. Pela astronomia foi criado diversos equipamentos, como computadores, bússolas, GPS, até as câmeras foram criadas graças à astronomia. E cada vez mais a astronomia busca, hoje em dia, trazer novas tecnologias implementadas visando o céu, mas também a Terra. Boa noite, eu sou o Lucas Sebaia. Vou falar sobre astrologia atualmente. E, bom, vou começar dizendo que, desde o primórdio da astrologia, ela acabou sofrendo alterações até os dias atuais, mas, de certo modo, mantém sua essência. Bom, a astrologia atualmente, ela trata sobre a questão de interpretação, justificativas e visões em relação a sentimentos, amores e coisas semelhantes em relação ao signo da pessoa. E, claro, tudo isso tem a ver em relação ao dia, mês, ano e até a hora, que a gente chama de mapa astral.
E tendo em vista esse modelo, a gente pode ressaltar que se tornou, de certo modo, algo mais capitalista do que era em relação ao passado, tendo em vista, como o Lucas tinha dito antes, em relação à tomada de decisões, enfim. Isso acabou se tornando algo mais relacionado a questões pessoais, e tendo em vista que agora também apenas parte da população aceita essa ideia. E, bom, é isso. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Murilo Enzo. Vou falar um pouco do mapa astral e seus 4 elementos. Bem, se você estiver vendo esse vídeo, seja sentado, ou seja no seu notebook ou na sala de aula, por favor, mesmo sem eu ver, levante a mão quem aqui já assistiu o desenho animado Avatar, a Lenda de Aang e Avatar, a Lenda de Korra. Pronto, você levantou a mão e sabe, já assistiu, ok. Se você não assistiu, não tem problema. Isso só foi uma básica curiosidade, porque no mapa astral os 4 elementos são água, terra, fogo e ar. Esses elementos são estudados e foram classificados baseados, segundo os astrólogos, as suas influências emocionais. Cada elemento tem o seu signo e cada signo tem um elemento dominante e elementos que estão juntos do elemento dominante. Nunca em um único signo existe um elemento único, mas um elemento dominante e outros 3 elementos que são um pouco mais fracos na influência da personalidade de uma pessoa qualquer e no seu equilíbrio emocional. Agora, deixe-me apresentar. Segundo, falta de um determinado elemento ou o excesso de um geram características na personalidade de uma pessoa. A falta do elemento água determina uma personalidade que não alimenta suas emoções, nem as suas necessidades, ou seja, é uma pessoa que não investe seu tempo para si mesma. A falta do elemento ar determina uma personalidade mais séria e antissocial. Além disso, essas pessoas possuem uma grande dificuldade em se comunicar com outra. A falta do elemento terra determina uma personalidade imprudente, que não consegue impor limites em si mesma ou estabelecer regras e seguir essas regras ou concretizar certos projetos na sua vida. A falta do elemento fogo determina uma personalidade tímida e sugestionável. Vou lhes apresentar agora o que o excesso de elementos pode causar. O excesso do elemento água determina uma pessoa com uma grande dificuldade de enxergar a realidade e escrava das suas imaginações e emoções. O excesso do elemento ar determina uma personalidade extremamente racional e pragmática, sendo assim que nunca apoia sentimentos. Quem já assistiu à série Sherlock, podemos dizer aqui com base nessa explicação que ele seria uma pessoa com um excesso de elemento ar no mapa astral? Se vocês concordam ou não, fica na sua opinião. O excesso do elemento terra determina uma personalidade muito conformista, por não ser capaz de impor seus desejos, de modo que ele ou ela aceita a sua situação atual e simplesmente relaxa. O excesso do elemento fogo determina uma personalidade insatisfeita com tudo e com todos, em todos os aspectos da sua vida, seja pessoal, emocional, social, amoroso, profissional, entre outros. Fogo, o elemento fogo é representado pelos signos de Áries, Leão e Sagitário. As personalidades típicas dessas pessoas com a maior influência desses 3 signos, eles são artistas, gênios, criadores, idealistas e aventureiros. Elemento terra, representado pelo signo de Touro, Virgem e Capricórnio. Empreendedores e realizadores são as características das personalidades influenciadas por esses signos. Elemento ar, as características das pessoas que representam esses elementos são intelectuais, comunicadoras e escritoras, representados pelos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Elemento água, representado pelos signos de Câncer, Escorpião e Peixes. São pessoas muito místicas, sensíveis e emotivas. Também existe uma forma astrológica de determinar o seu elemento, o elemento predominante do seu mapa astral, já que uma pessoa nunca tem sempre um único elemento, ela tem sempre mais de um elemento, segundo a astrologia, mais de um elemento influenciando a sua personalidade do dia que nasceu.
A pontuação nos mapas astrais podem ser classificadas também em signos ascendentes, Sol, Lua e um signo ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e meio do céu. Essas são formas em pontuações em que um elemento pode maior influenciar, sendo que, segundo a astronomia, o Sol e a Lua, Júpiter, os maiores astros, têm uma maior influência sobre uma pessoa, dependendo da sua posição, se ele estiver numa posição ascendente ou descendente no céu durante o dia do seu nascimento. Segundo a astronomia, esses corpos celestes são de grande caráter científico porque guardam principalmente chaves para os novos conhecimentos e pesquisas, tanto no campo da própria astronomia quanto na matemática, já que estudando e observando o Sol, foi descoberto a curvatura gravitacional, e isso permitiu comprovar a teoria da relatividade geral de Einstein. Observando os buracos negros, essa teoria foi mais uma vez reforçada e comprovada, e também abriu um novo campo de estudo, e hoje, na astronomia e também para os físicos nucleares e matemáticos da mesma vertente de pensamento, o buraco negro seria ponto focal, aquele que uniria a física relativística, a relatividade geral, e a física atômica, a física quântica. Porque essas duas vertentes de pensamento, essas duas vertentes de ensino e de pesquisa, até hoje ainda tem controvérsia sobre o que poderia ligá-los. E hoje em dia, um buraco negro seria considerado o ponto em que essas duas teorias seriam verdadeiramente unidas para formar uma teoria unificada. Essas seriam as curiosidades que eu apresentei entre a astronomia e a astrologia e as descobertas relacionadas a elas e as suas influências no nosso dia a dia. Obrigado.